Vamos falar hoje sobre Pachinko. Sim, Pachinko da Mindy Lin é um dos livros aí mais comentados, né, atualmente. Foi muito repercutido lá fora assim que lançou. Eu acho que ele foi finalista do Book Prize, se eu não estou enganado, até tem falando aqui. Ele foi finalista do National Book Awards. Enfim, um livro aí que estava sempre na lista dos mais vendidos do New York Times, chegou no Brasil pela editora Intrínseca. Esse livro aqui vai contar a história de 4 gerações, especificamente da história da família da Sunja. Sim, Sunja é uma coreana aí que nasceu lá no início dos anos 1900 e que passou por vários momentos históricos, né, ali os conflitos na Ásia. Aqui é uma história muito contundente, muito forte e também extremamente emocionante. Vamos acompanhar aqui essa história magnífica. Então já vai se inscrevendo no canal, dá o like e vamos começar. Aqui vamos praticamente vamos conhecer a história, né, da família de Sunja durante mais ou menos aproximadamente, melhor dizendo, um século. Sim, desde do início dos anos 1900 até ali na década de 80, especificamente 1989. Pachinko já foi vendido, né, os direitos para adaptação, né, para TV. Vai sair pela, se eu não estou enganado, sairá pela Apple TV. Sim, a Apple TV é aquele serviço de streaming, né, da Apple. Então vai ser bem legal, porque o que eu estou assistindo até agora das coisas, né, que a Apple está fazendo são coisas muito bem feitas, e isso aqui vai dar um baita de uma série magnífica, cheio de reviravoltas. Enfim, aqui vai contar a história, né, da Sunja, da história da família dela, inclusive um pouco antes dela nascer, ali a história do pai, a história da mãe, como é que o pai conheceu a mãe dela. O pai tem uma deformidade, não quero dizer tantos detalhes para não estragar a surpresa aqui, né? Mas o pai tem uma deformidade, inclusive quando o pai casou com a mãe dela, era esse o problema que eles estavam com medo, né? Que fosse, que vai ter e tal. Mas enfim, eles superaram isso, ocorreu muitas perdas ao longo dessa história, né? Eles tentaram diversas vezes ter filhos. Era um momento bastante precário ali no início dos anos 1900. Eles viviam em conglomerados, eles viviam também praticamente de lavouras, né? Enfim, é nesse contexto, um contexto bastante pobre, a gente vai conhecer aqui, muito pobre, da Coreia. Logo no início dos anos 1900, teve a ocupação ali japonesa, né, tentando colonizar, tentando não, colonizando, né, a Coreia, mas uma colonização extremamente rude e bem cruel. Nesse livro, como ele compreende quase um século, a gente percebe vários panos de fundo, né? Vai ser bem interessante, porque essa história, quando você termina, é uma história extremamente rica, porque é uma aula de história. Além dessa história da personagem, ali no fundo mesmo, tem toda a história da Ásia, os conflitos. Enfim, começa o livro com essa história, né, da colonização japonesa ali na Coreia, uma colonização extremamente rude, extrema e nociva, né? Por que, Christian, é tudo isso? Porque essa colonização do Japão com a Coreia foi uma colonização de desastre mesmo, porque o que que chegou lá, os japoneses, eles transformaram a Coreia em algo muito ruim para os próprios coreanos. Primeiro, porque eles queriam fazer uma espécie de apagamento, né, cultural. Inclusive, muitos coreanos teve que trocar os seus sobrenomes, até nomes, para um nome japonês, para poder conviver. Muitos impostos, coisas aumentando ali para os coreanos. Além do mais, eles dificultavam, inclusive, a expressão da cultura coreana. Eles queriam o apagamento dessa cultura. A gente pode ver muito bem essa história, né? Aqui ele foca, né? Mostra toda essa situação, mas não tão profundo quanto esses dois livros que eu vou mencionar aqui. Herdeiras do Mar, que eu li, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo o link e aqui em cima nos cards. E também Grama,
que é esse quadrinho que foi publicado pela Pipoca Nanquim. Então, ambas obras, ela fala um pouco dessa cultura, né, dessa cultura que estava sendo apagada, desse movimento ali muito nocivo para os coreanos. Além do mais, mostra muito sobre a história, né, da mulher de conforto, que chamavam. É uma espécie de garoto de programa. Daquele período, mas era um garoto de programa diferente. Você vai, não quero dar tantos detalhes, mas olha como é essa história. Nesse período também, como teve a guerra, né, teve a guerra sino-japonesa, que era uma guerra entre Japão e China, porque o Japão tentou dominar também o nordeste da China, com essa questão da colonização exacerbada. Ocorreu muito a captura, né, de meninas, né, de adolescentes e até mesmo de crianças para servir como escravas sexuais aí para o exército. Então a gente pode ver muito bem essa história em Herdeiras do Mar e também nessa obra aqui, Grama. E aí eu digo que essas duas obras complementam muito bem a história de Pachinko. Mas voltando para Pachinko, Pachinko ele compreende todos esses momentos históricos, né? Essa questão da colonização ali no início, tem um pouco dessa questão dessa guerra sino-japonesa, que a gente pode ver aqui a história de alguns personagens, e inclusive a própria Sunja, ali mesmo adolescente, ela era alertada, cuidado, ó, não vá falar com estranhos, porque esses estranhos podem te levar para algum lugar. E a gente já sabe muito bem, quem leu inclusive essas obras que eu citei, já sabe muito bem que em que lugar seria esse, né? Transformar ela em uma espécie de escrava sexual. Um outro ponto também é lá para o final mais, a gente percebe também a entrada ali da Segunda Guerra Mundial, a questão também da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Falando tudo nisso, né, dando essa introdução, a gente pode situar muito bem em que contexto histórico o livro está inserido. A Sunja aqui, ela teve um relacionamento com um homem aí, um homem muito misterioso a priori, inclusive manchou de vez ali a sua imagem, né? Porque naquele momento ali, uma mulher, podemos dizer, que se relacionasse sem ter casado, sem ser casada, e se relacionasse com um homem, inclusive se o homem fosse casado, seria uma afronta assim para a sociedade, você era marginalizada, enfim, sabemos tudo isso porque aqui a sociedade era muito movida nesse pensamento patriarcal machista. Então tem toda essa história. Então a Sonja mora, né, juntamente com a mãe. O pai já tinha falecido nessa época e ela mora com a mãe porque o pai, juntamente com a mãe, construíram uma espécie de hospedaria ali na Coreia. Era uma hospedaria muito simples, elas hospedavam pessoas muito simples e nessa hospedaria chegou um belo homem, né, um homem que vinha da Coreia do Norte. E já, sabendo que nessa época aqui as Coreias ainda não estavam divididas. A divisão da Coreia, se não estou enganado, foi mais lá pro finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que ficou a parte comunista, né, com a Pyongyang, e a outra parte mais capitalista, que foi dominação americana. Enfim, então ainda não tinha sido dividido. Esse homem veio da Coreia do Norte e se hospedou ali naquela hospedaria da mãe de Sonja, que ele estava ali só de passagem para ir para Osaka, lá no Japão. E aí é bem interessante porque ele adoeceu nesse período e ficou um bom tempo ali esperando ficar bem. E ele resolve ajudar a Sonja de alguma forma, e aí Sonja vai para Osaka. E nesse período aí é muito interessante porque o livro, o Pachinko, ele é dividido, essa obra é dividida em 3 livros, ou seja, como é uma história muito extensa, né, é um pouco mais de 500 páginas, a gente vê vários momentos. Um primeiro momento, esse momento mais o período da colonização, o período do crescimento da Sonja, da família dela. Depois vem um período ali dela em Osaka, né, já tendo esse filho, né, que ela é o filho dela, o Noan. Depois tem um outro filho. Nesse período é bem interessante porque quando ela chega em Osaka, ela se sente não pertencer àquele lugar. E ela se depara com um Japão totalmente diferente, né, da Coreia. É um Japão que preconceituoso, xenofóbico, que menospreza muito o coreano. É muito interessante essa história ali dela, a visão dela para aquele momento, porque os japoneses
eles tratavam o coreano muito à margem da sociedade. Era como se fosse algo descartado ali e que vivesse na margem da sociedade. Até muitos japoneses não gostavam de se relacionar com os coreanos porque diziam que eram pessoas sujas, enfim. E nesse contexto todo ela começa a observar e o quão ela não pertencia àquele lugar e ela ficou muito distante da sua pátria. É um livro que fala sobre pátria, fala sobre distanciamento assim das suas origens, fala sobre o não pertencimento do lugar, que é o que Sonja sentia muito disso. Então aqui ela vai, ela chega nesse lugar e ela passa por muitas dificuldades, muitas dificuldades. É uma mulher muito resiliente, eu gostei muito do livro. É um livro extremamente emocionante. E outra coisa, é um livro que não perde muito ritmo. Eu achei que perdeu um pouco do ritmo mais pro final. Mas o livro, praticamente 90% do livro, ele não perde o ritmo. Termina o capítulo e já puxando o outro. São capítulos curtos, então não tem como você ficar tão cansado. É uma leitura muito voraz, você não quer parar de ler. Eu li assim, de uma forma muito rápida, eu não conseguia parar de ler. E essa história me consumiu, chorei diversas vezes, me emocionei, enfim, eu queria estar ali para ajudar a Sonja, ajudar os filhos dela. Enfim, ela chegou lá, né, e foi ver como vários coreanos na periferia. E é bem interessante porque aqui ela começa a contar a história, né, desse lugar onde ela está vivendo. E é um lugar muito periférico, ela começa a contar as histórias dos coreanos, né, que se endividaram e desde de lá, né, para sair daquele lugar, porque a Coreia estava um lugar muito ruim, as pessoas passando fome. Então uma das soluções lá, e nem todo mundo conseguia vir para o Japão, porque tinha que ter uma quantia de dinheiro. Mas ao chegar no Japão, era muito menosprezado, era difícil arrumar emprego e tinha toda essa questão da xenofobia circulando ali. Nesse momento também começou os burburinhos sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, o Japão ele era aliado da Alemanha, juntamente com a Itália ali, todo aquele o chamado eixo, né? Em contrapartida tinha o outro ali, que era o outro lado, que era Estados Unidos, União Soviética, e a Europa ali, que era o Reino Unido, né, especificamente para combater essa Alemanha nazista, né, da época da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que no fim das contas, ali em 1945, ocorreu o que os Estados Unidos jogou aquelas bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki e finalizou todo esse conflito e foi algo muito terrível. Aqui contam algumas partes desse todo esse conflito. No fim das contas, sem dar tantos detalhes sobre. Porque é um livro muito difícil de você falar e não dar tanto spoiler. Mas a história de Sonja, no final das contas, é uma história de resiliência, de maternidade. Te falar também muito sobre a maternidade, esse livro. Mas é uma história muito épica que vai contar esse lado da Ásia, né? Sobretudo esse conflito entre Japão e Coreia, que poucos de nós sabemos. Eu mesmo desconhecia, eu só vim saber de fato quando eu li o Herdeira Jumar, e depois eu vi Grama, eu comecei a pesquisar mais sobre esses conflitos. E ao ler Pachinko, a gente começa a perceber um outro patamar, né, de toda essa história. E se você pegar essas três obras, elas se complementam absurdamente. Pachinko, ela já vai mostrar, diferente dessas outras obras que eu citei, uma parte mais urbana e convivência ali dentro do Japão. Como era que os coreanos viviam dentro do Japão? Então eles eram perseguidos, tinha toda a polícia também, se desconfiasse qualquer coisa subversiva, né, que poderia ser subversivo aos preceitos do imperador, então você poderia ser preso, poderia ser morto nessa prisão, maltratado, como se fosse. Era maltratado, era perseguido, enfim, muitas coisas terríveis aconteceram por aqui. É uma história muito emocionante, muito envolvente sobre perdas, claro, a xenofobia, né? Superação, a questão da resiliência, também a história e também tem tudo a questão do amor, a afetividade, a maternidade, a questão de pátria, de acolhimento e sobretudo a questão de pertencimento. Isso que eu mais
consegui ver em todos os momentos, desde o início do livro ao fim. É como se a personagem, não só ela, mas diversos outros, porque aqui tem inúmeros personagens. Eles, claro, tô falando dos coreanos. É como se eles não pertencessem àquele lugar, como se aquele lugar não fosse a pátria dele. E de fato não era a pátria dele. Muitos, quando ocorrer ali o fim, né, eles viram que estava finalizando a Segunda Guerra Mundial, muitos retornaram para a Coreia. A Coreia já estava devastada, conseguiu se reerguer depois, mas muitos voltaram para a Coreia porque tem aquele pensamento patriótico de vamos voltar para nossas origens, para construir nosso país. Enfim, é uma história muito linda, muito envolvente, você não consegue parar de ler. É um dos melhores livros que eu li este ano, com certeza. Eu sei que o ano está começando ainda, estamos em março, mas eu sei que muitas obras ainda virão, né? Eu sei que muitas coisas que eu vou ler eu vou gostar. Mas esse aqui, até agora, está sendo uma das melhores leituras do ano. Apesar do volume assustar um pouco, mas é uma história, uma leitura muito fluida. A escrita da Mindy Lin é muito envolvente e fácil, né? É uma história que pega o leitor desde as primeiras páginas. Aqui é isso. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Eu não queria dar tanto spoiler, queria muito mais entrar na história da Sonja, mas é uma história tão intrincada e eu fiquei com medo, inclusive, da autora se perder, né, nisso tudo, porque como conta a história de várias gerações, né, desde ali dos pais dela até os filhos dela, né? Então, os filhos dos filhos dela, podemos dizer assim. Então, é uma história gigantesca. E aí eu fiquei com medo, caramba, ela pode até se perder nisso. Mas não vi isso, né? Eu vi uma história muito bem amarrada, e que ela utiliza esses conceitos históricos para intrincar mais, para amarrar tudo muito bem firme nas histórias dos personagens. E é inevitável não chorar, é inevitável não se emocionar e não querer ajudar a Sonja de alguma forma. É uma poderosa, é uma mulher incrível, então vale a pena demais ler Pachinko de Mindy Lin. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até mais.